Paulo utiliza, que Cristo veio em semelhança de carne pecaminosa. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Como que a Bíblia chegou para nós do jeito que ela chegou? Como que em algum momento foram 66 livros e não 64 ou não 73? Que evidências nós temos de que o texto que chegou era o texto que deveria ter chegado? Uma corrente de pensamento que diz que o texto, de fato, neotestamentário, foi escrito em hebraico, mas que isso foi levado para o grego de alguma forma, e nessa houve um comprometimento do texto. E, por fim, a interferência de Constantino no século IV, associada à esperança que o senhor tem na volta de Cristo. O que o senhor está enxergando por isso? Precisa de uma aguinha? Tá bem? Tem uma aguinha aqui para o senhor. Quando o senhor recupera o fôlego aí, deixa eu contar uma coisa aqui que para a igreja. Faltava acho que uns 2 meses para a formatura. O senhor estava ministrando uma aula de Atos e Epístolas. Por alguma razão acabou entrando num assunto de inerrância bíblica. Havia sido levantado na sala alguns questionamentos sobre relatos paralelos nos evangelhos, onde, por exemplo, Lucas diz, ele estava entrando na cidade, aí Marcos diz, estava saindo da cidade, falando do mesmo episódio, né? E aí o senhor vai dando algumas explicações e é categórico ao dizer que, do ponto de vista de quem está escrevendo, há essa discrepância mesmo, enfim, né? Fazem 14 anos, pastor, isso aí. E aí, aquele sintoma já de final de curso, a gente já discutindo, formatura, aquela coisa toda, aquela estafa. Eu estava sentado lá no fundo da classe, e aí eu disse assim, está acabando com a minha fé. Aí eu me lembro que a turma foi assim, né, todo mundo rindo, aquela coisa toda. Aí o senhor, que é muito sério, assim, né, não... O senhor virou assim lá para trás, estava virado para o quadro quando eu disse, aí a turma riu, aquela coisa toda. Aí o senhor virou para trás e falou, eu não sei quem disse. E eu estou confessando hoje aqui, depois de 14 anos que fui eu. Mas, se a sua fé se apoia nisso... E aí o senhor fez ali o seu discurso e tal, né? Mas, pastor, fui eu o autor daquele comentário. E aí eu me sinto bem mais leve hoje em voltar para casa, depois de confessar o meu pecado voluntário. Ele não é o primeiro e não vai ser o último a confessar pecados mais tarde na vida. Viu? Pecados de alunos. Pecados de alunos. Mas vamos lá. Pastor, eu tenho aqui comigo, eu vou começar com uma diretamente associada ao tema da palestra de agora à tarde. Logicamente o senhor não esgotou o assunto, porque nós fizemos uma encomenda, né? Esse é um assunto do perfeccionismo em si, que há muito a ser trabalhado, mas nós fizemos uma encomenda a que o senhor se detivesse à escatologia adventista, então, né, foi isso que o senhor fez. Mas surge uma pergunta aqui, que nos foi enviada, associada ao conceito de impecabilidade, à luz de Romanos, a expressão que Paulo utiliza, que Cristo veio em semelhança de carne pecaminosa. O senhor pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Posso. Romanos capítulo 8, versículo 3. Quando Paulo fala que Jesus veio em semelhança de carne pecaminosa. Nós temos 2 formas de explicar esse verso. A primeira forma é o contexto em si. E o contexto de Romanos 8,3 começa no capítulo 7, versículo 14, onde Paulo fala, eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Em mim não habita bem nenhum. Então aí ele começa aquela descrição trágica, eu quero fazer o bem, mas não consigo. Quando eu luto, eu caio.
E eu tento, mas eu não consigo. E eu vou e erro. E eu não faço aquilo que eu quero, mas aquilo que eu não quero. E aí ele chega no versículo 24, o que ele diz? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, Romanos 7, 14 a 24, mostra exatamente a luta do crente. Nós até conseguimos dar alguns passos, mas caímos. Podemos ter 1, 2, 3, 4, 10 dias sem pecado, mas mais cedo ou mais tarde nós vamos pecar. E quando isto acontece, nós somos inclinados a entrar em desespero. Ó Senhor, por que isso acontece comigo? Por que eu não consigo vencer isso? Por que não consigo vencer aquilo? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que Paulo diz exatamente no versículo seguinte? Eu não sei quantos minutos eu tenho para responder essa pergunta, eu posso falar 2 horas sobre ela. Mas no versículo seguinte, Paulo diz assim: mas graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor, porque eu, com a mente sirvo a lei de Deus, mas com o meu corpo continuo escravo do pecado. Preste atenção. O que Paulo vinha dizendo? Eu luto, mas não consigo, me esforço, mas eu caio. É o pecado que habita em mim. E aí ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, a natureza pecaminosa? Aí ele diz, graças a Deus por Cristo Jesus, versículo 25. Porque com a minha mente eu quero servir a Deus, mas eu vejo a natureza no meu corpo que ainda me prende ao pecado. O que muda do 24 por 25? Miserável homem que sou, no 25 ele diz, graças a Deus. Mas o que muda? Se ele continua a mesma coisa, ele quer fazer o bem, mas não consegue. No 25, ele continua não conseguindo fazer o bem. Por que ele dá graças a Deus? O que muda? Cristo. Graças a Deus por Cristo. Eu continuo a mesma coisa, do mesmo jeito, mas Cristo faz a diferença na minha vida. E aí o próximo versículo, capítulo 8, versículo 1. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A diferença é Cristo, não sou eu. A diferença é Cristo. Então, nós temos esse problema da carne pecaminosa. É o assunto de Romanos 7, 24 em diante. Aí ele fala, mas Deus resolveu esse problema enviando Cristo em semelhança de carne pecaminosa. E Cristo conseguiu vencer na carne o pecado. Então eu pergunto, o contexto de Romanos 7, 14 em diante exige que Cristo não tenha tido natureza pecaminosa. Porque se o que nos faz escravos do pecado é a natureza pecaminosa, se Jesus tivesse vindo com natureza pecaminosa, teria sido tão impossível a ele como o é a nós. Ele faria parte do problema e não Ele faria parte do problema e não da solução. Então, o contexto de Romanos 7, 14 em diante exige que Cristo não tenha vindo com carne pecaminosa. Mas há uma outra forma, é a palavra semelhança. A palavra em grego é a palavra homoiomos, ou homoioma. Essa palavra significa exatamente isto, semelhança, não idêntico. Algo semelhante não é algo que é idêntico. Lá no capítulo 6, Paulo fala que quando nós somos batizados, nós somos sepultados na semelhança da morte de Cristo. Quando somos batizados, nós não morremos. Nós não somos sepultados de fato como Cristo foi, apenas na semelhança. Homoioma. Lá em Apocalipse, João fala que ele viu gafanhotos como cavalos preparados para a batalha. Gafanhotos não são cavalos, eles são semelhantes. Ele viu gafanhotos semelhantes a cavalos preparados para a batalha. A palavra homoioma. Portanto, a palavra semelhante significa semelhante, parecido, não idêntico. Se você olhasse para Jesus, se nós olhássemos para Jesus, o que nós veríamos? Um ser humano como nós. Exatamente como nós. Mas havia uma diferença fundamental.
sua natureza não tinha pecado. Ele não tinha natureza pecaminosa. E não seria por isso que Satanás, a Bíblia não registra, Satanás vindo tentando Jesus com nenhuma tentação pecaminosa. Satanás não tenta Jesus com tentações pecaminosas. Ele tenta Jesus a transformar pedras em pães. Qual é o problema de transformar pedras em pães? Ainda mais quando você pode. Qual é o problema? Qual é o problema? Pular do alto do templo e falar para os anjos que estão a meu serviço: olha, me socorram. Qual é o problema? Onde é que está o pecado nisso? Então, Satanás não tentou Jesus com tentações pecaminosas, porque tentações pecaminosas não encontrariam eco no coração de Jesus. Eu sempre ilustro com uma forma muito simples. Você quer me tentar com comida? Me tente com comida salgada, não com comida doce. A minha sobremesa favorita é mais um pedaço de torta. Eu gosto de comida salgada. O doce não é uma tentação para mim. Já conheço pessoas que não podem ver um pudim, um bolo, uma coisa que não conseguem se conter. O doce é uma tentação. Para mim não é. A tentação pecaminosa não era uma tentação para Jesus, porque não encontrava eco no seu coração. E é por isso que a Bíblia não registra nenhuma tentação pecaminosa. A tentação era Jesus agir com sua natureza divina, quando ele estava em estado humano. Essa era a tentação para ele. Parece ser frustrante para algumas pessoas que Cristo tenha vindo com a natureza de Adão, lógico, com as consequências físicas de 4.000 anos de decadência, mas o fato de ele ter vindo com a natureza de Adão, sem inclinação para o pecado, não faz de Adão menos ser humano, né? Não faz. Então, Jesus veio como o segundo Adão. Ele era nosso irmão porque ele era humano, 100% humano. Adão era 100% humano quando foi criado. Só não tinha natureza pecaminosa. Jesus veio como o segundo Adão para vencer onde o primeiro Adão pecou. Se Jesus tivesse vindo com natureza pecaminosa, ele mesmo teria necessitado de um Salvador. Pastor, ainda dentro desse contexto, parece haver uma contradição numa sessão de Paulo no final do capítulo 3 da carta aos Filipenses. Se você quiser abrir sua Bíblia aí para acompanhar e ficar um pouco mais claro, essa pergunta chega para nós porque na sessão dos versos 12 e 16, Paulo está falando de si mesmo e está falando de sua luta, de sua vocação, e ele diz num verso que não que eu já tenha alcançado, está falando da perfeição, mas logo na frente ele diz: olha, nós que já somos perfeitos, ajude a gente a entender um pouquinho essa perícope, por favor. De fato, Paulo fala no versículo 12, não que eu tenha já recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo. E daí ele fala no versículo 15, todos, pois, que somos perfeitos, mas ele já era ou não era? Irmãos, isso tem que ver com o crescimento na vida, crescimento cristão. Um recém-nascido, um menino, já é um homem perfeito? Já é um homem perfeito? Não, mas pode ser um nenê perfeito, um bebê perfeito, certo? Uma criança com 7 anos de idade, um menino, já é um homem perfeito, mas pode ser um menino perfeito. Um juvenil de 12 anos de idade, já é um homem perfeito, mas pode ser um juvenil perfeito. Então, num certo sentido, o cristão já é perfeito e continua perseguindo a perfeição. Vocês estão me entendendo? Porque há crescimento na vida. Existe crescimento na vida. Se a graça de Cristo não está produzindo crescimento espiritual na sua vida, você está bloqueando a operação da graça de Cristo. Então, a graça de Cristo nos leva a crescer, mas ao mesmo tempo nós já somos perfeitos. De que forma? Em Cristo. Nele estais
aperfeiçoados. Nele estamos aperfeiçoados. Então, esse é um ponto. Nós já somos perfeitos em Cristo, mas a graça de Cristo faz com que nós continuemos crescendo espiritualmente em nossa jornada. Ok, mudando de saco para mala, nós vamos deixar um pouquinho esse tema agora de lado. Em relação à transmissão do texto bíblico, não é? Eu vou tentar fazer um combo aqui, que foram 3 perguntas, eu vou tentar colocá-las dentro de um mesmo enunciado. Como que a Bíblia chegou para nós do jeito que ela chegou? Como que em algum momento foram 66 livros e não 64 ou não 72? Que evidências nós temos de que o texto que chegou era o texto que deveria ter chegado? Nesse contexto, há uma corrente de pensamento que diz que o texto, de fato, neotestamentário, foi escrito em hebraico, mas que isso foi levado para o grego de alguma forma, e nessa houve um comprometimento do texto. E, por fim, a interferência de Constantino no século IV. Eu estou fazendo um combo nisso daí para o senhor sintetizar para a gente. E que combo! Está misturando um monte de coisa aí na pergunta. Irmãos, a Bíblia chegou até nós pelos canais naturais da história. Vocês já ouviram falar de uma certa religião que, segundo se diz, os seus escritos foram encontrados em placas de ouro, escondidas numa caverna, e que depois foram traduzidas pelo anjo e dão até o nome do anjo, não é? Não foi assim que a Bíblia chegou até nós. A Bíblia chegou até nós pelos canais normais da história. Em primeiro lugar, havia uma situação específica, como eu mencionei ontem, uma situação específica. O povo de Israel está vivendo em pecado, Deus manda um profeta, esse profeta vai lá, ele repreende, ele adverte, e ele registra num livro suas profecias, sua pregação. Havia uma situação específica. Então, havia uma situação histórica, Deus envia uma pessoa real, um ser humano, às vezes é um sitiante, é alguém que trabalha na agricultura, às vezes é um indivíduo um pouco mais estudado, Isaías, que era um membro da corte. Deus escolhe pessoas as mais variadas, Paulo, que era um rabino, Pedro, que era um pescador, Mateus, que era um coletor de impostos. Deus pega as pessoas mais variadas, aqueles que ele sabe que ele pode utilizar. Então, há uma situação específica, Deus levanta uma pessoa específica para ir e levar a mensagem de Deus. Ou para registrar um documento específico para que possa ser útil para aquele grupo, para aquela comunidade. Assim a Bíblia foi escrita. Então, você tem um Isaías, que era um indivíduo mais culto, mais sofisticado. Você tem um salmista, por exemplo, que havia sido pastor de ovelhas no passado. Você tem um Paulo, que havia sido um rabino. Você tem um João, que havia sido um pescador. E essas diferenças, elas ficam evidentes no texto. Você tem um Paulo que escreve de um modo mais sofisticado, um João que escreve de um modo muito mais simples. Olha o estilo de João. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha o estilo de João Batista. Raça de víboras. Estão vendo a diferença? É a diferença no temperamento da pessoa. Eu consigo ver o temperamento dos apóstolos, dos profetas na Bíblia. Jeremias está lá se lamentando o tempo inteiro, chorando o tempo inteiro. Mas, Senhor, porque eu enviei a outra? Eu não quero, está duro, eu não vou, o povo não me ouve. Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Está reclamando o tempo inteiro. Reclamando o tempo inteiro. Você pega um Paulo. Paulo fica batendo com todo mundo o tempo inteiro. Marcos falha com Paulo na primeira viagem, na segunda ele não quero mais, não adianta. Não levo mais. Mas Paulo, leva o coitado? Não levo. Uma chance só, perdeu, esqueça. Sim, era Paulo. Entendeu? Paulo batia de frente. Pedro vai em Antioquia, Gálatas 2.
Pedro faz uma coisa lá, Paulo pega aqui, Pedro pelo colarinho, na presença de todo mundo. Pedro, o que você está fazendo, Pedro? Está errado. Então, nós vemos nos escritos a personalidade dos escritores, sua linguagem, sua erudição, sua simplicidade, está tudo aqui. E, pouco a pouco, o Espírito Santo foi trabalhando com o povo de Deus no Antigo Testamento, com a igreja no Novo Testamento, para que fossem selecionando aquilo que seria de valor permanente para a igreja. A escolha desses livros não é da vontade humana. Não é da vontade humana. Não existe nenhum fenômeno humano capaz de dizer por que 1 e 2 Coríntios estão aqui e as outras 2 cartas que Paulo escreveu aos Coríntios não estão. Paulo escreveu 4 cartas aos Coríntios. Só estão 2 aqui. Não há mecanismo humano que explique isto. É Deus atuando por meio da sua igreja. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, Paulo fala, já por carta vos escrevi. Em 1 Coríntios. Já por carta vos escrevi. Então 1 Coríntios não foi a primeira. Foi pelo menos a segunda. E em 2 Coríntios ele faz referência a uma carta que ele escrevera depois da primeira. Então 2 Coríntios é a quarta. 1 Coríntios é a segunda e 2 Coríntios é a quarta. Então, não há mecanismo humano suficiente para explicar isto. Paulo escreveu uma carta aos Laodicenses, mencionada em Colossenses capítulo 4, versículo 16. Não está na Bíblia. Os outros livros de Paulo estão. Então, Deus atuou por meio do seu Espírito na igreja para selecionar aquilo que teria valor permanente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Como foi que esses livros chegaram até nós? Eles foram escritos por pessoas reais, em situações reais, e eles foram copiados e recopiados por pessoas reais como vocês e eu. Algumas muito eficientes, outras nem tanto. Irmãos bem intencionados que queriam fazer uma cópia de Romanos para enviar para cá, uma cópia de Gálatas para enviar para lá, e numa dessa, nem todos os que fizeram cópias, os copistas, os escribas, eram pessoas treinadas. Alguns foram absolutamente competentes, outros nem tanto. Como é que eu fico? Não está comprometido? Eu me deparei com essa pergunta quando eu era colportor, fazendo meu curso de teologia, vendendo livros da igreja. Alguém pôs a mão em cima do meu prospecto e falou assim, mas quem pode garantir que aquilo que Mateus, João, Paulo escreveram tanto tempo atrás foi preservado de forma íntegra? Quem pode garantir? E eu não tinha uma resposta naquele momento. E foi aí que eu comecei a pesquisar. Quem pode garantir? Irmãos, nós temos hoje 5.700 manuscritos gregos. O Novo Testamento foi escrito em grego. 5.700 manuscritos gregos do Novo Testamento. Alguns completos, outros fragmentários. Então, se eu tiver uma dúvida se o livro foi preservado de forma íntegra, o que eu tenho que fazer? Comparar. Olhar os manuscritos. E quando eu comparo os manuscritos, o que é que eu percebo? Eu encontro erros? Sim, eu encontro erros, porque eram pessoas comuns, algumas muito imprudentes, muito amadoras, algumas dessas pessoas que fizeram cópias, mas outras eram escribas profissionais, absolutamente zelosos, cuidadosos. Então, quando eu coloco todas estas cópias na mesa e começo a comparar, eu identifico erros, mas eu tenho cópias o bastante para identificar e corrigir os erros. Vocês estão me entendendo? 5.700 manuscritos. Então, nós temos evidência suficiente para afirmar com toda segurança que o texto que lemos hoje é o texto que foi escrito tantos anos atrás. O texto foi preservado na sua íntegra. Existe uma disciplina inteira chamada crítica textual, que estuda isto. Eu já publiquei 2 livros sobre esse assunto. Um livro em 1993 e outro livro em 2012, pela Sociedade Bíblica do Brasil, o segundo livro. Existe na cidade de Münster, na Alemanha, um centro de manuscritos. Existem microfilmes de todos estes 5.700 manuscritos, ou
não diria de todos, mas de muitos deles, quase todos. É o maior centro, o maior arquivo de microfilmes de manuscritos bíblicos do Novo Testamento no mundo. Eu já passei semanas a fio naquele centro, fazendo pesquisas em manuscritos bíblicos. O que eu estou dizendo para vocês não é pesquisa de segunda mão. Existem muitos livros escritos sobre esse assunto, mas eu mesmo fiz muita pesquisa sobre isso. Então, a palavra de Deus foi preservada. Podemos estar absolutamente seguros disto. Erros foram cometidos, mas quando eu estudo os manuscritos, eu posso não só identificar, como também corrigir os erros. Sobre livros do Novo Testamento terem sido escritos em aramaico ou hebraico. Essa discussão toda tem que ver com Mateus. Eu não sei quem foi que fez a pergunta, mas certamente ele estava pensando em Mateus. Existe um grupo de pessoas que alegam que Mateus foi escrito originariamente em aramaico ou hebraico, e que Mateus não trazia a fórmula trinitariana batismal em Mateus 28, 19. E que existe um exemplar em hebraico de Mateus por aí, em algum lugar, que não traz a fórmula trinitariana. Bom, duas coisas. Primeiro, não há nenhum manuscrito hebraico de Mateus, da antiguidade. Ponto final. Não existe. Simplesmente não existe. Ponto número 2. Existe um manuscrito hebraico de Mateus feito no final da Idade Média. Sabe-se quem fez, onde fez e por que fez. No final da Idade Média. E é esse o manuscrito que é citado. Não é um eventual manuscrito dos primeiros séculos cristãos, porque não existe. Tá? Então, no final da Idade Média, um judeu preparou um manuscrito, uma cópia do Evangelho de Mateus em hebraico. E ele não incluiu a Trindade em Mateus 28, 19. Mas isso foi um judeu no final da Idade Média. Todos os manuscritos gregos anteriores, nós temos manuscritos gregos do 2º século, 3º século, 4º século. Todos os manuscritos gregos que têm Mateus 28, 19, têm a fórmula trinitariana. Então, existe uma citação de um pai da igreja, dizendo que Mateus escreveu as declarações de Jesus em hebraico ou aramaico. O livro de Mateus que nós temos hoje não é tradução, o livro em grego, não é tradução do hebraico, do aramaico. Então, se Mateus escreveu alguma coisa em hebraico, aramaico, foram suas primeiras anotações. Vocês estão me entendendo? Ele tomou nota. Quando ele se assentou para escrever o seu evangelho, ele o fez em grego, que era a língua falada em todo o mundo mediterrâneo. O inglês hoje é a língua universal. Qual era a língua antes do inglês? A língua universal, antes do inglês. Francês. Até a Segunda Guerra Mundial, a língua universal era o francês. As reuniões dos aliados contra os nazistas eram todas em francês, ou com tradução para o francês. Até a Segunda Guerra, o francês era a língua internacional, a língua da diplomacia, a língua da cultura. Da Segunda Guerra para cá, o inglês se torna a língua mundial. E assim, em alguns momentos da história, existe esta ou aquela língua. O latim foi a língua internacional na Europa por um período. No período do Novo Testamento era o grego, desde as conquistas de Alexandre o Grande, no 4º século a.C. Alexandre o Grande impôs o domínio político grego, domínio militar, e ele impôs a cultura grega em todo o mundo mediterrâneo, até as fronteiras com a Índia. Se falava o grego no mundo da antiguidade, ao ponto de pescadores simples, como Pedro, João, serem capazes de falar e de escrever em grego. Então, quando os livros do Novo Testamento foram produzidos, eles foram produzidos em grego. Não há nenhum dos nossos livros do Novo Testamento que seja uma tradução do hebraico para o grego. Todos foram originariamente escritos em grego. Ok. A possível interferência de Constantino no 4º século? Não há. A ideia de que, de novo, a problemática aqui é a fórmula trinitariana de Mateus 28, 19.
As pessoas alegam que foi por causa de Constantino que esta fórmula trinitariana foi introduzida. Nós precisamos nos lembrar de que há evidência da existência e utilização desta fórmula muito antes de Constantino. Muito antes de Constantino. Então, o papel que que se atribui a Constantino com relação à doutrina da Trindade é um papel exageradamente distorcido. Não é por causa de Constantino. Ok. Pastor, 1 Coríntios capítulo 14, Paulo está tratando de um problema que havia na igreja. Tinha que ver com a forma de culto, ele tratou do dom de línguas, mas há uma seçãozinha ali em que ele faz uma recomendação que traz um certo desconforto ao universo feminino. Ele pede que as mulheres não se manifestem no culto. Se tiver alguma dúvida, para falar com o marido em casa, nos ajuda aí um pouquinho com isso. Ele diz que as mulheres devem ficar caladas na igreja. É interessante que no mesmo livro, Paulo diz que a mulher, quando profetiza, tem que cobrir a cabeça. É para a mulher ficar calada ou ela pode profetizar? Por que a gente só olha o livro, a passagem onde ele diz para as mulheres ficarem caladas na igreja? E não olha a outra passagem onde ele fala, quando a mulher profetizar, cubra a sua cabeça. Era um sinal de respeito. Na antiguidade, as mulheres casadas cobriam a sua cabeça. E Paulo está falando, na igreja, a mulher que quer profetizar, cubra a sua cabeça. Os judeus até hoje usam um kippá, quando eles oram, quando eles leem a Bíblia. No mundo ocidental, nós tiramos. Os judeus colocam. São diferenças culturais. Os judeus colocam alguma coisa na cabeça porque eles querem transmitir a ideia de que diante de Deus eles são limitados. Então eles colocam algo na cabeça quando vão orar, quando vão ler. Aqui no Ocidente, nós tiramos, num sinal de respeito. As mulheres casadas cobriam a cabeça, as judias. E Paulo está recomendando que quando elas profetizam, elas devem estar com a cabeça coberta. Mas por que ele fala que as mulheres deveriam ficar caladas na igreja? Eu vou levantar para responder essa pergunta, só para vocês entenderem. Imaginem que aqui é uma sinagoga. As primeiras comunidades cristãs eram sinagogas. As primeiras comunidades. Era comum, naquela época, a parte central da sinagoga ser ocupada por homens. E aqui havia algumas colunas de sustentação. Na antiguidade, eles não conseguiam fazer vãos livres tão grandes como este. Então, havia algumas colunas de sustentação aqui e aqui. E atrás dessas colunas eram onde as mulheres se assentavam, nos lados e nos fundos. Então, os homens estavam aqui, as mulheres nas laterais e nos fundos. E eu não sei por que cargas d'água. Já na antiguidade, as mulheres gostavam de conversar. Os rabinos diziam assim, Deus deu 10 medidas de palavras à humanidade. As mulheres se apossaram de 9 delas. Então, as mulheres estavam sentadas fora da parte central, na maioria das vezes com crianças e conversando. E Paulo simplesmente diz: as irmãs, por favor, fiquem caladas na igreja. É só isso, irmãos. Mais nada. Tá? Mais nada. Porque as mesmas mulheres, elas estão autorizadas a profetizar, a vir e a profetizar. Mas por questões culturais, Paulo lembra, quando elas forem à frente para profetizar, cubram a sua cabeça. Mas aquelas que ficam se distraindo, e uma falando da vida alheia aí do lado, com as crianças, fiquem caladas no culto, por favor. Só isso, irmãos. Mais nada. Tá? A expressão utilizada em Apocalipse 6, verso 9, as almas embaixo do altar clamam o sangue dos mártires. Esta é uma figura de linguagem. Nós sabemos que
na Bíblia, não, o ser humano não tem uma alma. O ser humano é uma alma. O ser humano é o resultado da união de duas coisas: pó da terra mais fôlego de vida. O fôlego de vida é mais ou menos como a eletricidade. Não é uma entidade, não é alguma coisa que Deus coloca dentro. É simplesmente o fôlego de vida. Então, o fôlego de vida mais o corpo, o pó da terra, o resultado é alma vivente. Nós somos almas viventes. E não existe alma morta. Essa declaração do Apocalipse é uma figura de linguagem para os mártires. Então, o sangue dos mártires clama por vingança. Então, nós temos que tomar muito cuidado para não fazer um cavalo de batalhas em cima de uma passagem em particular. E sempre interpretar passagens mais difíceis à luz de passagens mais fáceis. Essa é uma regra. Ok. O senhor, essa pergunta já vem como um eco do que a gente já viu desde sexta-feira. O senhor foi categórico ao afirmar que um texto, ele originariamente não foi escrito para nós. Ele tinha um público definido, com uma mensagem definida e tal. Ainda que a interpretação ela esteja limitada ao seu contexto, seja histórico, literário e tudo mais, existem as aplicações, que é quando a Bíblia faz sentido para mim hoje, depois de tanto tempo que ela foi escrita, né, o seu caráter prático, né, dos princípios que estão ali envolvidos. O senhor teria algum conselho a dar em relação à aplicação do texto? A aplicação do texto é necessária e ela deve sempre partir do significado original do texto. Vou dar um exemplo. Em Efésios, Paulo diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Paulo diz isso em Efésios: não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que ele quer dizer com isso? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que ele quer dizer com isso? Não vai dormir com raiva. É isso, é simples assim. Não vá dormir com raiva. Resolva as suas desinteligências, os seus conflitos no mesmo dia. Tão logo apareçam, certo? Porque se você vai dormir com raiva, mesmo uma king size fica pequena. A coberta fica pequena. Entendeu? É um num canto, outro no outro, aquele clima, aquele gosto amargo na boca. Não é? Ninguém quer dar o braço a torcer. Não é? Vocês sabem o que eu estou falando. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Agora, a minha pergunta é: a que situação esta declaração de Paulo se aplica? Número 1, marido e mulher. Número 2, pais e filhos. Número 3, membros da igreja. Número 4, patrões e empregados. Número 5, vizinhos. A que situação esta declaração de Paulo, não se põe o sol sobre a vossa ira, se aplica? 1, 2, 3, 4 ou 5? Todos. Todos. Então aqui está algo que Paulo diz, e agora eu tiro o princípio da declaração de Paulo e aplico à situação que for necessária. Então eu posso perfeitamente aplicar esse texto à relação entre marido e mulher, a relação entre pais e filhos, a relação entre patrões e empregados, a relação entre membros da igreja, a relação entre vizinhos, porque eu tenho um princípio bíblico. Resolva o problema, tão logo ele surja. Não vá dormir com raiva. Seu sono não vai ser bom. E se você vai dormir com raiva, no outro dia a tendência é você continuar com raiva. Certo? Então, isso pode às vezes durar 2, 3, 4 dias, e você sabe do que eu estou falando, não é? Resolva logo. Vai fazer bem para o coração, vai fazer bem para a alma, vai fazer bem para as relações, não é? E agora, eu aplico isto para a situação que for necessária. Então, isto é aplicação.
É pegar aquele princípio bíblico e aplicá-lo nas várias situações. É isso que o pregador faz, é isso que nós fazemos quando lemos a Bíblia, é isso que nós devemos orar a Deus para que Ele nos ajude a aplicar a Bíblia nas nossas situações específicas. Então, Paulo não estava pensando em nós quando escreveu esse texto, mas esse texto é útil para nós. Ele tem muito a nos ensinar para nós hoje. O senhor usou, ainda dentro desse assunto, o senhor usou uma palavra em relação ao estudo da Bíblia na sexta-feira. Nós precisaríamos desenvolver um estudo diligente das Escrituras. Eu conheço inúmeros casos, e já experimentei isso também, de você, na busca de uma resposta, você ir a um texto aleatório das Escrituras e entender que na leitura de uma página, ou de uma seção, ou de um capítulo, seu coração se aquece numa parte, numa porção específica que você está lendo. Às vezes, na busca de uma resposta, na madrugada, um caso complicado de família, o destino que você está dando para a sua vida e tudo mais. Ainda que o texto especificamente não tenha esse significado, ele pode adquirir um significado numa busca como essa, certo? Já terminou? Tá. Pode. Deus alcança as pessoas onde elas estão. Então, se eu tenho uma visão muito simplória de Deus, da realidade, da Bíblia, não significa que eu vou ser deixado ao léu. Deus pode, mesmo assim, por exemplo, eu citei aquele exemplo ontem, né? Um pregador pentecostal, ele chega na igreja e ele fala: irmãos, vamos ver a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. E aí ele cai nessas páginas entre o Antigo e o Novo Testamento e diz: o Senhor não tem nada para nós hoje, vamos embora, não é? Existem muitas pessoas que leem a Bíblia assim. Oram a Deus, falam: Senhor, o texto que eu encontrar é esse texto que tu tens para mim hoje. Não é o jeito correto de ler a Bíblia. Não é o jeito correto. Agora, Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele até pode usar esse método para me alcançar. Porque Deus alcança as pessoas onde elas se encontram. Não diz lá que até a sombra de Paulo ou de Pedro curava pessoas? Que as pessoas traziam os seus enfermos para que a sombra de Pedro ou de Paulo curasse essas pessoas? Não é assim que Deus opera. Mas Deus alcançava pessoas no seu nível. Vocês estão me entendendo? Então, eu tenho à minha disposição mecanismos mais eficientes, mais adequados para o estudo da Bíblia. Eu tenho as lições da escola sabatina, eu tenho uma série de outros materiais da igreja, e então eu devo, na medida do possível, usar a Bíblia de modo sábio, de modo diligente, e não ficar dependendo do acaso, ficar dependendo da sorte para tentar ver o que o Senhor tem para mim. O senhor hoje mencionou pela manhã alguns aspectos da reforma, citando Martinho Lutero, a sua inquietação e tudo mais. Vem uma pergunta aqui. O que, na sua opinião, aconteceu com a Alemanha? Se a pessoa me permitir, eu vou ampliar um pouquinho. O que aconteceu com a Europa? Porque foi o berço de um movimento, de um rompimento dramático por ocasião da reforma. O maior poder da terra foi desafiado naquele movimento de reforma. O povo se volta a Deus, se volta às Escrituras, mas hoje a impressão que nós temos é que a Europa diz: eu não preciso mais de Deus. Na sua opinião, o que aconteceu? E se a pessoa acaba citando aqui na pergunta, ao ponto de chegarmos ao que aconteceu na Segunda Guerra, especificamente na Alemanha, de ter sido o estopim, né, dessa Segunda Grande Guerra. Simplesmente a Bíblia deixou de significar o que ela significava na Reforma. E este é o grande risco que nós corremos. A Bíblia perder a sua centralidade na nossa vida. Quando a Bíblia perde a sua centralidade, outras coisas ocupam o seu lugar. Filosofias humanistas, por exemplo. E o nosso maior desafio hoje são exatamente as filosofias humanistas, seja no ensino, seja na vida como um todo, na política, em todo lugar.
essa ênfase no ser humano como a medida de todas as coisas. Por exemplo, uma das correntes educacionais mais fortes, e aqui estão pessoas aqui que são mais especialistas do que eu no assunto, mas uma das correntes educacionais mais fortes hoje, não se deve reprovar o aluno. Porque quando um professor reprova o aluno, é ele, o professor, que fracassou. É ele o professor. Então, o aluno passa a ser a medida do ensino. E nós nos esquecemos que nós vivemos num mundo onde existe algo chamado pecado, que afetou todo o ser humano, alguns mais, outros menos, dependendo da nossa história de vida, dependendo da nossa constituição, dependendo do ambiente em que nós crescemos. Nós vivemos nessa realidade. Então, a Bíblia continua tendo os seus absolutos. E eu não devo ficar necessariamente tentando acomodar a verdade bíblica ou os absolutos divinos às nossas precárias situações humanas. E existem muitas pessoas, não, isso aí não é bem assim, porque dá uma olhada e começam a relativizar, começam a introduzir a experiência do ser humano no lugar, não mais os absolutos de Deus, e a Bíblia vai perdendo o seu lugar. A Bíblia vai perdendo o seu lugar. E o que aconteceu na Europa foi exatamente isto. A Bíblia perdeu a sua centralidade. Mas isso não é só na Europa. Isso não é só na Europa. E não é só entre protestantes tradicionais, históricos. Eu preferiria que isso não estivesse sendo gravado, mas nós temos hoje igrejas adventistas na Europa, com capacidades para 200 membros, que tem 30. O mais novo tem 60 anos de idade. O que vai ser daqui 20 anos? O que vai ser? Mas eu não preciso ir para a Europa para encontrar isso. Vocês sabem do que eu estou falando. Eu não preciso. Então, a Bíblia vai perdendo a sua centralidade. E, agora, tudo isso é profético. Não nos esqueçamos disso. Tudo isso é profético. Estamos lá com uma situação crítica no Brasil, este final de semana. É uma situação crítica. Nós temos ali uma situação polarizada. Eu acredito que um novo partido vai assumir o poder no Brasil. Quem sabe teremos fôlego para mais um período. Mas a gente sabe, mais cedo ou mais tarde, é uma questão de tempo. Entende? Então, nós não devemos esperar muita coisa, não. Não devemos esperar muita coisa. O que nós devemos realmente torcer e orar muito é para que nós permaneçamos firmes, para que pela graça de Deus nós permaneçamos firmes até o fim. Mas o caminho, a gente sabe, é profético. O que vai acontecer? Quando vier o Filho do Homem, vai encontrar fé na terra? Eu não sei. Se eu estiver vivo, eu devo fazer o possível para que em mim haja fé. Mas a situação é essa. Quando ele vier, vai encontrar fé? O senhor cita absolutos, né? A gente vive numa realidade muito relativizada hoje, né? Parece que a política da boa vizinhança se instalou. Você crê do jeito que você crê, eu creio do jeito que eu creio, você está certo no seu ponto de vista, eu estou certo no meu. O senhor cita aqui o absoluto. Alguém que acompanhou o culto hoje via internet me mandou uma pergunta. Eu acho que no próprio enunciado você já tem uma sugestão de resposta, mas se nós corremos riscos de parecer fundamentalistas ao defender estes absolutos. Quando eu falei no fundamentalismo hoje de manhã, eu falei de um ponto de vista teológico. De um ponto de vista teológico, de um ponto de vista bíblico-cristão. Então, o fundamentalismo bíblico-cristão é, em geral, um indivíduo que acredita mais do que deveria. Mais do que deveria. Ele vai além do que está escrito. Este é o fundamentalista.
é aquele que vai além do que está escrito. Então, tipo assim, eu falei agora há pouco que Deus inspirou pessoas normais, comuns, e que cada um escreve à sua maneira, uns de forma mais sofisticada, outros de forma mais simples, porque a inspiração respeita a capacidade, a diversidade, as características de cada pessoa. E é por isso que nós temos essa diversidade, essa riqueza que nós encontramos na Bíblia. Nós acreditamos que a inspiração atua na mente. Mas existem algumas pessoas que acham que a inspiração atua nas palavras. Então, cada palavra da Bíblia é inspirada. Não é isso que nós cremos. Nós acreditamos que a mensagem é inspirada, não as palavras. Vocês estão me entendendo? A mensagem é inspirada, não as palavras. Mas, então, alguém que crê que as palavras são inspiradas, está indo além. Porque não foi ditado. Isso. A não ser quando é dito. Exatamente. Então, alguém que acredita que as palavras são inspiradas, ele está indo além. Nós sabemos que nós somos salvos pela fé. Nós temos que obedecer à lei de Deus, porque a nossa obediência é a nossa resposta àquilo que Deus faz. Mas alguém que vem e diz, não, mas se você não guardar o sábado, você não vai para o céu. A guarda do sábado é necessária para você ir para o céu. Então ele está indo além. A Bíblia não fala isto. Então aí o fundamentalista, ele também tende a ser legalista, tende a ser perfeccionista, é aquele que vai além. Deus fala X e ele não se satisfaz com X, ele prefere 2X. Eu vou dar um exemplo. No Antigo Testamento, Deus ordena de Israel um jejum por ano. Um único jejum por ano, no dia da expiação. É tudo que nós encontramos no Antigo Testamento. Deus ordenando um jejum por ano. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Todas as segundas e quintas-feiras. Isso é ir além do que Deus pede. Vocês estão me entendendo? Deus pede um jejum por ano. O fariseu jejuava 2 vezes por semana. Deus exigiu certos rituais de purificação dos sacerdotes, porque os sacerdotes só lidavam com coisa sagrada. Então Deus diz assim, antes de você entrar no seu turno no templo, você vai fazer um ritual de purificação. Seu corpo tem que estar limpo, suas vestes têm que estar limpas, porque ele iria lidar com coisas de Deus, coisas sagradas. Então havia vários rituais de purificação que Deus exigiu dos sacerdotes. Os fariseus pensavam assim, é bom para os sacerdotes? É bom para mim também. E ele fazia todos os rituais que Deus pedia dos sacerdotes, mesmo que ele não fosse um. Vocês estão me entendendo? Isso é querer ir além. Então as pessoas começam a estabelecer critérios para si, que Deus nunca determinou que fosse. E aí começam a surgir as coisas mais absurdas possíveis. Não pode comer raiz. Não pode comer isso, não pode comer aquilo. E se come, não vai para o céu. Não ir além daquilo que está escrito. O fundamentalista vai além. Muito bem. Esse é o fundamentalismo que eu me refiro. Agora, aos olhos de pessoas descrentes ou não cristãs, qualquer coisa eles podem chamar de fundamentalismo. Vocês estão me entendendo? Eu acredito que Jesus veio em carne, eles dizem, fundamentalista. Eu acredito que Jesus vai voltar, eles dizem, fundamentalista. Então, aos olhos do mundo, num mundo secularizado, num mundo pós-cristão, como o que nós vivemos hoje, qualquer coisa, querer guardar o sábado por princípio religioso, permanecer virgem até o casamento, acreditar que Jesus veio em carne, morreu por mim, acreditar que ele vai voltar uma segunda vez, todo mundo vai falar, isso é coisa de fundamentalista, mas isso é o que a Bíblia diz. Isso é o que a Bíblia diz. Então, nós temos aqui 2 contextos diferentes. Um é o contexto bíblico-cristão, o contexto de igreja. Fundamentalista é aquele que quer ir além do que está escrito. Mas aos olhos de pessoas não cristãs, secularizadas, qualquer um de nós passaria por fundamentalista. E se é para ser fundamentalista assim, para mim isso é uma honra. Podemos avançar um pouquinho mais? Você.
Antropólogos e sociólogos têm feito algumas acusações na análise de como algumas partes do globo foram colonizadas e o evangelho acabando suprimindo parte da cultura local, não é? Hoje, estudiosos de missiologia acabam tendo que dar algumas explicações e sugerir alguns caminhos de como contextualizar o evangelho e as culturas locais. Na sua percepção, essa relação entre até onde o evangelho se contextualiza e o risco que corre em se amoldar com uma cultura que se choca com. Eu não sou um antropólogo nem um missiólogo. Eu vou tentar responder com base em evidência bíblica. Acabamos de estudar as lições do livro de Atos. O grande problema na igreja apostólica, ali nos primeiros anos, era com relação aos gentios. Como que os gentios são aceitos na comunidade de fé? Precisam eles se tornar judeus ou não? Precisam eles se circuncidar ou não? A circuncisão era o método pelo qual um gentio se tornava um judeu. Então, os judeus acreditavam que só havia salvação dentro do concerto abraâmico, os judeus. Então, os primeiros cristãos continuaram pensando exatamente da mesma forma. Um gentio, para se tornar cristão, precisa primeiro se tornar judeu, porque salvação é só dentro do concerto abraâmico. E um gentio se torna judeu pela circuncisão. Então, essa foi a grande polêmica. Paulo defendendo, não, ele não precisa. Ele não precisa se circuncidar, ele não precisa se tornar judeu. Tudo bem. Tivemos o concílio de Atos 15, em que foi decidido que os gentios não precisam se tornar judeus para se tornar cristãos. Certo? Muito bem. Mas houve um período na história da igreja. No ano 70, Jerusalém foi destruída pelos romanos. Os judeus voltariam a se recuperar, a se reerguer, e 65 anos depois da destruição de Jerusalém, no ano 70, os romanos voltariam e Jerusalém seria destruída uma segunda vez pelos romanos, no ano 135 da nossa era. A primeira, pelo imperador Vespasiano. Ele era o imperador. Tito, seu filho, foi o general que destruiu Jerusalém. E a segunda vez foi sob o imperador Adriano. Por conta da segunda destruição de Jerusalém, Adriano e os romanos estavam cansados com os judeus e eles decretaram o fim do judaísmo. Os romanos decretaram a ilegalidade do judaísmo. O judaísmo, a partir de hoje, é ilegal. Ninguém mais tem o direito de praticar o judaísmo. Circuncisão se tornou ilegal. Prática do judaísmo, ilegal. Nessa época, 135 da nossa era, início do segundo século, alguns cristãos ficaram com medo. Porque todo mundo olhava para eles e ainda confundia cristão com judeu, porque cristão guardava o sábado igual judeu. Cristão não comia porco igual judeu. Então, todo mundo confundia cristão com judeu. Nessa época, os cristãos começaram a guardar o domingo, para se protegerem a si mesmos. Começaram a comer carne de porco, para se proteger a si mesmos, para não serem confundidos com judeus. Mais do que isto, os cristãos começaram a falar, estão vendo só? Os judeus são amaldiçoados por Deus. Amaldiçoados. Rejeitaram Jesus, crucificaram Jesus, olha a sorte deles. Povo amaldiçoado. Então, não só eles começaram a se distanciar dos judeus, como começaram também a apresentar um quadro completamente antibíblico dos judeus. Como se tivessem sido um povo amaldiçoado, que agora a ira de Deus está sobre eles, e qualquer judeu, em qualquer lugar, em qualquer geração, é um povo amaldiçoado por Deus. Durante a Idade Média, então, deixa eu só voltar um pouquinho.
A primeira discussão era: o gentio precisa se tornar judeu? A resposta foi: não, Concílio de Jerusalém. Depois que Jerusalém foi destruída e os cristãos, os gentios se tornaram a maioria, aí os judeus começaram a ser vistos como amaldiçoados por Deus, a Europa se tornou essencialmente cristã, judeus eram a minoria, eles começaram a provocar conversão forçada de judeu, porque eles eram a minoria na Europa agora. Então existem casos registrados na história de um judeu ser trazido, digamos assim, quase que por uma inquisição, e ele ter que dizer publicamente: eu renuncio a tudo que eu era, tudo que eu cria, tudo que eu fazia, de hoje em diante eu não vou mais guardar o sábado, de hoje em diante eu vou comer carne de porco, eu renuncio tudo que eu era. Mas ele era forçado a fazer isto. Ele era forçado pelos cristãos. Então, gentio não precisa se tornar judeu para se tornar cristão. Mas nós fomos no outro extremo. Nós nos tornamos uma igreja de maioria gentílica e agora nós estamos forçando os judeus a se tornar gentios. Vocês estão me entendendo? Estamos nos forçando judeus a se tornar gentios. Então, nem um gentio precisa se tornar judeu, mas um judeu também não precisa se tornar gentio para se tornar cristão. Então, um pagão, seja lá onde for, ao se converter a Cristo, ele não precisa adotar a cultura cristã. Ele pode continuar com sua cultura, mas desde que não haja conflito entre suas práticas e as novas crenças cristãs. Quando Paulo estava pregando o evangelho aos coríntios, Corinto era um centro pagão, talvez o centro mais paganizado da antiguidade, Corinto e Éfeso. Tinha santuários pagãos por toda parte, toda parte. E o paganismo envolvia cada aspecto da vida na antiguidade. Uma criança nascia, era oferecida aos deuses. Casamentos eram celebrados nos templos pagãos. Festas especiais eram celebradas nos templos pagãos e sempre precedidas de sacrifício. Os Jogos Olímpicos, todo mundo participava de um sacrifício e jurava com a mão sobre a carne sacrificada, que haveria de competir de acordo com as regras do jogo. Paganismo caracterizava todos os aspectos da vida na antiguidade, todos. Mas em Coríntio, Paulo diz assim: acabem com isso. Vocês agora pertencem ao Deus verdadeiro. Vocês servem ao Deus verdadeiro. Então eles não tinham que se tornar judeus, mas tinham que abandonar o paganismo. Então muitos sociólogos dizem que o cristianismo fez um mal para a humanidade, convertendo índios, por exemplo, convertendo os astecas. Os astecas sacrificavam crianças? É isso que nós queremos para a sociedade moderna? Vocês estão me entendendo? Então chega um ponto que temos que fazer uma linha divisória muito clara. Um outro exemplo. Eu participei uma vez de uma viagem a Israel. Foi a segunda vez que eu fui a Israel. E era uma reunião mundial da igreja. E ali estavam algumas pessoas que vieram de um determinado continente. E eles foram evangelizados por missionários, a maioria deles americanos, nesse continente. A maioria americanos. Então, num dia de semana, era o dia, a gente tinha um dia de reunião, e no outro dia a gente ia visitar as ruínas lá de tal lugar. Sabem como que as pessoas daquele continente iam? Iam de paletó e gravata. Subir ruínas, pedras, sobre o calorão do Oriente Médio, de paletó e gravata. Todos no Ocidente iam de bermuda, tênis, chapéu, e jogando água, tomando água. As pessoas daquele continente iam de paletó e gravata. Por quê? Porque os primeiros missionários americanos não só converteram a Cristo, mas impuseram a eles a cultura americana do paletó e da gravata. Vocês estão me entendendo? Então, isso não é necessariamente ser cristão. A gravata não é necessariamente ser cristã. O paletó não é necessariamente ser cristão. O indivíduo não precisa
adotar a minha roupa para ser cristão, para adotar a minha fé. Então, eu não sou sociólogo, não sou missiólogo, não sou antropólogo, mas nós temos que respeitar culturas, na medida em que aquilo não toca em questões sensíveis da fé cristã. Por exemplo, me permita só mais aquilo que eu falei. Um judeu cobre a cabeça para orar. Se um judeu se tornar adventista e entrar na igreja com o quipá, vamos nós pedir para ele tirar? Não precisa tirar. Faz parte da cultura dele. Faz parte do DNA dele. Da mesma forma, se eu for a um lugar, a uma igreja de muçulmanos, onde eles tiram os sapatos para entrar, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o sapato para entrar, em respeito a eles. Então, nós podemos respeitar culturas, mas existem elementos que nós não podemos abrir mão. A questão do paganismo, a questão da imoralidade, certos alimentos e coisas assim. Ok. Tenho duas para a gente encerrar. A primeira é uma curiosidade. Quando nós fizemos o convite, anunciamos a sua vinda, nós deixamos claro que para nós foi uma alegria tremenda. Em 165 anos de escola sabatina, estaremos de aniversário aí no próximo sábado, até com um momento especial aqui na nossa escola sabatina. É a primeira vez que um brasileiro é convidado para produzir uma lição de um trimestre. E a que se encerrou no sábado passado, que foi do livro de Atos, foi de sua autoria. Diz para a gente, pastor, antes da última pergunta, que é mais uma noção sua, de sua experiência, o que o senhor vislumbra no horizonte da igreja, como é que foi esse convite, o tempo que foi levado no preparo, como que o comitê que analisa isso, ele se organiza para a produção da lição da escola sabatina? Eu acho que é uma curiosidade que a gente gostaria de ter saciado aqui. Bom, até eu fiquei surpreso quando recebi o convite e sou muito grato a Deus por ter escrito esta lição. Eu recebi o convite, se eu não estou enganado, foi em 2012 ou 2013, com 5 ou 6 anos de antecedência. Eles têm o planejamento feito com bastante antecedência. E eu sabia que a lição já era para o 3º trimestre de 2018. O planejamento estava bem feito. 3º trimestre de 2018. Me deram o assunto, me deram os parâmetros, que era para eu incluir, não em termos de conteúdo, mas como eu deveria dar preferência à Bíblia, de vez em quando ter alguma citação de Ellen White. Eles colocam ali as diretrizes, não é? E eu estava escrevendo um comentário bíblico, a igreja está preparando um novo comentário bíblico, e eu tinha que terminar aquele comentário antes de pegar a lição, e parece que o comentário começou a se estender, e a lição foi ficando, e eu comecei a ficar desesperado. Eu tinha um prazo limite para entregar, e esse prazo limite me parece que era julho de 2014. Era o prazo limite para entregar o manuscrito da lição. Aí chegou um momento que eu não tive como. Eu terminei o comentário e em 4 meses eu escrevi a lição. Achei que escrevi em pouco tempo, mas eu falei com a administração do NASP, eles diminuíram um pouco a minha carga horária, e eu pude me dedicar quase que tempo integral para escrever a lição. Mandei o manuscrito lá por julho de 2014, quando foi em janeiro de 2015, eu recebi uma resposta dizendo que o manuscrito havia sido aceito. E aí o texto passa por um processo de edição, existem vários critérios editoriais, ajustes que eles fazem. O manuscrito original foi em inglês? O manuscrito original foi em inglês. Eles fazem um trabalho de edição, e aí eles ainda enviam para todas as divisões ao redor do mundo, para o manuscrito ser traduzido nas várias línguas. Então, é algo feito assim com bastante antecedência. E, finalmente, estudamos aí a lição no trimestre passado. Eles têm o direito de mexer no manuscrito, de fazer alterações. Quando a gente assina um contrato, a gente confere aos editores da Associação Geral o direito de mexer no manuscrito. E eles mexeram no meu.
nada assim significativo, mas ninguém melhor do que o autor. Só quem é autor, só quem já escreveu para entender o que eu vou dizer. Ninguém melhor do que o autor para conhecer a alma do documento. Ninguém melhor do que o autor. Então, às vezes, eles estão lendo uma coisa e tem uma visão ou uma percepção que pode não ser a melhor, aquela que o autor teria. Então, eles fazem uma pequena modificação. E eles fizeram 3 pequenos detalhes ali que eu fiquei chateado. Fiquei triste. Mas foram coisas muito pequenas. Coisas muito pequenas. Nada que comprometesse ou que... Miserável homem que sou. Por aí. Pastor, são 31 anos de sala de aula. O senhor teve ainda uma experiência prévia na área pastoral. O senhor tem visto uma série de coisas acontecendo com o mundo e com a igreja ao longo desses 30 anos. Por sua formação, o senhor tem uma visão crítica a respeito das coisas que são produzidas, do que tem acontecido, pela posição que o senhor ocupa na formação de mentes, ajudando os alunos a pensarem, a terem, né, raciocínio próprio. O senhor tem uma perspectiva do cenário, não é? A minha pergunta é, baseado em sua experiência, associada à esperança que o senhor tem na volta de Cristo, o que o senhor está enxergando ali no horizonte? Quem sabe não estivesse preparado para essa resposta, estou lhe pegando agora de surpresa, mas o que o senhor vê ali no horizonte que lhe preocupa ou que lhe traga alegria, algo que... Sua visão pessoal. Eu me lembro, quando eu comecei o namoro com a minha esposa, estávamos uma vez celebrando o aniversário dela, e o pai dela chegou para mim, adventista, havia feito teologia nos anos 60, nunca foi pastor, mas fez teologia, e agora estávamos nos anos 80, mais de 20 anos depois, ele chega para mim e diz, o que estão falando aí na faculdade de teologia agora sobre a União Soviética? Qual é o papel? Como é que as coisas vão ser? A União Soviética, um império ateu, como é que é? Bom, em poucos anos o Império Soviético ruiria. Ruiria, acabaria. Quando o Império Soviético acabou, o Papa era um Papa polonês, de um país socialista, as coisas ficaram mais ou menos claras. Todo mundo tinha uma percepção clara. Tá ficando claro agora. O fim está próximo, olha aí. Parece que as coisas começaram a se encaixar e a fazer sentido. Durou pouco aquela euforia. O tempo passou e o cenário hoje está muito confuso. Para quem conhece as profecias, o cenário está confuso. Decreto dominical, imposto pelos Estados Unidos, reforçando uma decisão da Igreja Católica. Parece algo absolutamente impossível no momento, distante demais. Não temos os elementos suficientes para achar que isso possa acontecer da noite para o dia. Então, eu vejo 2 coisas no cenário, nos horizontes. 2 coisas. Primeiro, nós temos um cenário extremamente confuso no momento. Extremamente confuso. Forças liberais muito grandes em países europeus. Nos Estados Unidos existem forças liberais extremamente fortes. O Brasil está enfrentando um momento muito turbulento agora, forças opostas. O mundo está dando uma guinada numa direção que parece não se encaixar com a profecia. O cristianismo está desaparecendo. Estamos numa época pós-cristã.
O mundo ocidental já não é mais cristão. Já não é mais cristão. Já é um mundo pós-cristão. Então, o cenário está ficando confuso, muito confuso. Então, essa é a primeira coisa que eu estou vendo. Mas há uma segunda coisa. E eu vejo isso da própria questão da União Soviética. Naquele momento que o meu, então, futuro sogro perguntou qual é o papel da União Soviética, eu falei nada, não sei, ninguém fala nada. Bom, poucos anos a União Soviética ruiria. Quem imaginaria que a União Soviética ruiria em tão pouco tempo? Da forma como ruiu. Mudou demais, foi rápido demais. Ninguém poderia imaginar aquilo, ninguém poderia prever aquilo. Então, onde eu quero chegar? O cenário está confuso, mas Deus não precisa de muito tempo para mudar as coisas. Deus não precisa de muito tempo. Eu não sou profeta nem filho de profeta e não me arrisco a fazer previsões. Eu apenas acredito naquilo que está escrito na palavra. E eu estou pronto. Estou pronto para o melhor e o pior. O pior é que as coisas vão ficar difíceis. Costumo dizer para minha esposa, os ventos estão sendo soltos. Nós estamos tendo que conviver com coisas que nós jamais imaginaríamos, que conviveríamos. A questão da educação, o transgenerismo, o homossexualismo, nós estamos tendo que conviver com coisas que nós não imaginaríamos que teríamos que conviver, tão de perto, tão de perto. Eu estava num shopping center em Atlanta, um dia desses, domingo passado, e vocês vão falar, mas isso aí é pouca coisa. Sim, é pouca coisa, eu sei, mas isso não existia alguns anos atrás. Um indivíduo, um pouco mais pesado do que deveria, com barba, careca, ou com pouco cabelo, não é? Uma aparência máscula, usando um terno de listras, um terno branco com listras azuis celestes, azul celeste, azul e celeste. Terno muito estranho. E ele não usava batom, não usava brinco, mas usava um salto feminino, high heel, alto. Coisas estranhas. Nós não estamos acostumados com isso. Claro que se eu for olhar com atenção, eu vou ver coisa muito pior que isto. Eu vou ver coisa muito pior que isto. Mas nós estamos numa época de confusão. Época de confusão. As pessoas hoje têm o direito de sair do jeito que querem, a hora que querem, e pode ser o jeito mais absurdo possível. É o direito delas. Já não se respeitam mais certos limites. Então, o cenário é um cenário confuso. E os nossos filhos hoje estão expostos a coisas que nós não acreditávamos que veríamos. Não acreditávamos. E eu já conversei com minha esposa, não quero ser alarmista, não sou. Mas eu já conversei com minha esposa, eu não sei se eu teria filhos hoje. Eu não sei. O que eu já vi nesses últimos 20 anos me assusta ao olhar para frente. Como o mundo vai ser nos próximos 20? Vocês estão me entendendo? Me assusta. O que meus filhos ou minhas filhas vão ter que enfrentar daqui 10, 15, 20 anos ou 30 anos? Então, eu não sei. O cenário está confuso. Mas Deus não precisa de muito tempo. Deus não precisa de muito tempo. Então, a melhor coisa é estarmos fundamentados na palavra. Termos nossa fé enraizada na palavra. Orar para que Deus nos mantenha lúcidos. Para que olhemos ao redor e enxerguemos as coisas. Enxerguemos os sinais. A direção que o mundo está indo. E procuremos manter nossa fé firme em Deus. Inabalável. E procurarmos também, na medida do possível, sermos luzes àqueles que estão ao nosso redor. Fazer a diferença. Deus pode não nos chamar para sermos missionários na África, na Ásia, seja lá onde for. Mas Ele nos chama a todos a sermos suas testemunhas. O mundo deve olhar para nós
e ver o poder do Evangelho em operação. E assim, apesar de todo o caos que vemos ao redor e que imaginamos que como vai ficar em pouco tempo, nós podemos nós mesmos estar prontos e firmes e ainda estar influenciando pessoas a também chegarem ao conhecimento deste Evangelho extraordinário. Acaba de chegar no mercado um dos cursos de homilética mais completos da atualidade, do pós-graduado em jornalismo científico e mestre em teologia, professor Leandro Quadros. Esse curso te ajudará a elaborar um bom sermão e a pregar com mais objetividade e dinamismo. Através desse curso, você irá realizar evangelismo com mais eficiência, não só em reuniões evangelísticas, como também nas redes sociais. Se você gosta de dar estudos bíblicos, através desse curso você irá adquirir técnicas para poder aprimorar esse trabalho missionário. Lucas capítulo 10, verso 2. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Se prepare a sua igreja e prepare também uma geração de cristãos com solidez na palavra de Deus. Adquira agora mesmo o curso de homilética do professor Leandro Quadros. É só acessar o link na descrição desse vídeo. Testemunho da sua fé, com conhecimento bíblico e com poder do Espírito Santo.